Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O rei Davi compôs o Salmo 23, e com certeza quando ele compôs esse salmo tão lindo, tão conhecido, tão popular, ele trouxe à memória a sua própria experiência, pois antes de ser rei de Israel, ele foi pastor de ovelhas, literalmente. Por isso ele dizia com propriedade: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia que o pastor, literalmente falando, precisava ser cuidadoso, prover pastos verdejantes, levar o rebanho a águas cristalinas para matar a sede. Davi fez isto muitas vezes, quando ele disse: refrigera a minha alma, guia-me mansamente por caminhos da justiça. O pastor guiava, ele tinha nas suas mãos o cajado e a vara. Com o cajado ele protegia as ovelhas, resgatava dos precipícios, e com a vara ele corrigia, disciplinava e colocava as ovelhas no caminho. Que Deus possa te abençoar, constitua-o como seu pastor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero, na sequência do programa, trazer a primeira parte de um lindo testemunho. Vamos dividi-lo em 3 partes. Na verdade, esse testemunho nos conta 3 milagres, 3 bênçãos. Acompanhe a primeira. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Meu nome é Helena Oliveira de Almeida. Eu tenho grandes testemunhos e, em primeiro lugar, eu quero mencionar um muito forte que aconteceu com a minha filha. Ela, quando nasceu com duplicação renal. E ela fez uma cirurgia ainda quase bebê, né? Cirurgia muito grande. E ela fez a extração de rins. Não foi extração de um rim, extração de rins, porque ela estava com duplicação renal. Então o médico falou que era uma anomalia e ela nasceu com 4 rins. 4 rins. Eu nunca tinha ouvido falar nisso e o médico falou que para ele era novidade. Então eu fiquei muito assustada, fiquei muito preocupada, achando até que o procedimento não ia ser possível de cirurgia para conserto, porque o médico falou que era novidade. Mas aí ele fez a cirurgia e Jesus curou.
Então, com 9 anos de idade, essa mesma garota foi acometida de inflamação no apêndice, que é a famosa apendicite. Então, ela ficou com 5 dias com a apendicite supurada. Dessa vez, eu achei que ela ia partir, mas Jesus curou. Foi maravilhoso. Então, muita gente achava que, quando ela atingisse a idade adulta, não ia conseguir ser mãe. Mas aí, hoje ela é casada, tem 2 filhos, porque as cirurgias foram muito agressivas, né? Muito invasivas. Hoje ela é casada, tem 2 filhos, um de 10 anos, outra de 6 anos, são saudáveis. E as 3, as filhas com a mãe, gozam de perfeita saúde. Que maravilha, não é? Acompanhe agora a segunda narrativa de uma outra intervenção de Deus, de uma outra manifestação de Deus, trazendo um segundo milagre. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. A minha mãe foi curada aqui nesse ministério também, de pedra na vesícula. Na época ela não podia fazer cirurgia, porque o médico falava que não poderia fazer isso por causa da idade. O médico não queria operar por causa da cirurgia, aliás, da idade, perdão. E aí, lá no hospital de base, o médico falou assim: depois você prepara todos os exames dela e coloca aqui na minha mesa, porque se ela passar mal, aí a gente opera. Eu falei: doutor, mas se ela está bem agora, forte, com a imunidade boa, o senhor disse que qual o risco se fizer cirurgia? Imagine se ela sofreu uma crise de pancreatite, né, que pode causar quando fica muito grave a situação de pedra na vesícula. Ele falou assim: mas eu não vou operar. Eu falei: tudo bem. Eu voltei com minha mãe para casa e comecei a fazer as campanhas com ela. E aí ela foi curada. Depois, aliás, antes disso, ela havia sido curada de câncer. E esses milagres aconteceram nos cultos de cura divina, nos domingos à tarde, no missionário João Galdino, aqui na Catedral da Bênção. E o câncer era num lugar muito sensível, na vulva. E quando ela já tinha 70, quase 80 anos nessa época. Então a idade com certeza comprometeria muito, né? Mas ou fazia ou então ela iria morrer, porque estava já um pouco avançado. E aí então eu era nova convertida, e aí o Senhor falou comigo para que eu fizesse um jejum de 72 horas. Eu não entendi por quê. Eu era nova convertida, eu não compreendia. Mas Deus falou muito forte no meu coração e eu falei: Senhor, mas por que esse jejum? Mas aí não saiu da minha mente. Aí eu acabei fazendo esse jejum de 72 horas. Nesse tempo eu ainda estava trabalhando e eu ali fiquei esse tempo todo sem ingerir nem sequer água. Mas Deus me deu muita força e eu consegui fazer. Mas aí minha mãe fez a cirurgia e quando ela teve alta, a doutora falou para ela assim, falou para mim: daqui a 15 dias você retorna para começar a quimioterapia. E eu falei para ela: minha mãe não vai fazer quimioterapia. Ela falou: vai. Eu falei: não vai. Por que você falou assim? Porque Jesus vai curar minha mãe, não vai ser preciso submeter a esse tratamento que é muito agressivo. Aí com 15 dias eu voltei com a minha mãe, chegando lá a doutora assustou, porque ela viu um grande milagre com a cicatriz, com o corte quase cicatrizado. E eu vi que ali também foi um grande milagre. Anos depois, ela começou a sentir novamente as dores no estômago e eu, assustada, retornei ao médico. E aí o médico fez uma ecografia e na hora ele me falou assim: aqui tem 4 atrofiamento. Mas eu falei para ele: doutor, mas o que é atrofiamento? Porque eu sei o que é um atrofiamento nos órgãos externos, mas no interno, como que é? E ele me explicou: são 4 cortes, como se tivesse sido feita uma cirurgia.
Eu creio que Jesus fez uma cirurgia também na minha mãe. Depois de tudo isso, ela ainda viveu quase 20 anos e faleceu com quase 100 anos. O câncer também não voltou em nenhum dos órgãos, graças a Deus. Tudo graças a Deus e a esse ministério, que é um ministério de muita oração. O Ministério Casa da Bênção é um ministério de muita oração. Tudo isso porque Jesus é bom, porque Deus é maravilhoso. Tudo isso porque esse ministério foi fundado com oração. E tudo isso também, pastor, porque apóstolo Doriel em memória, a gente fica até emocionado quando lembra dele, né? E a nossa missionária Ruth, que um dia eles se disponibilizaram para trabalhar para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então são 58 anos de Casa da Bênção e são 58 anos de vitória, 58 anos de muita bênção. Graças a Deus! E vamos agora à terceira narrativa dessa própria pessoa, relatando o terceiro milagre em sua casa, em sua família. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Na minha conversão também não foi fácil. Eu fui a Jesus pela dor. Minha sobrinha ficou doente, sentiu fortíssimas dores de cabeça. E ela estava na minha casa, e ela perdeu o emprego, e ela perdeu uma série de coisas na vida em função dessa enfermidade, que o médico nunca descobriu a causa daquela dor tão forte que ela sentia. Aí ela perdeu também a vaga que fazia o ensino médio, ela também deixou de ir para a escola, e aí começou a manifestar. Nós éramos católicos, muito católicos, não sabíamos o que fazer. O demônio manifestava e ela ficava dentro de casa assim, sabe, muito agressiva, querendo pegar na garganta da gente, querendo assim praticar acidentes conosco e jogava objetos na parede. Era uma coisa muito forte, muito esquisita. Assustava a família? Assustava, nós todos. Hoje a gente já sabe que, o que é isso, né? Mas na época nós não sabíamos. Agora você imagina quanto que nós ficávamos assustados. Mas aí durou pouco tempo e logo uma pessoa, amiga dela, nos orientou a levar em uma senhorinha na quadra vizinha que disse que orava e que expulsava aquele mal. Nós não sabíamos de que se tratava. Levamos lá. Nós chegamos lá, era uma igreja evangélica. E essa senhorinha era uma senhora, a avó Cecília, que veio lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Com o apóstolo Doriel. E ela falou assim, volte aqui à noite, os pastores oraram para ela. Ela ficou com medo de orar, porque ela sabia que ia manifestar. Ela pegava, eu tinha um vidro lá no banheiro com algodão, ela pegou o vidro, jogou na parede, ela ia tomar banho e a mangueira do banheiro se enrolava no pescoço para enforcá-la. Mas nessa época, o pastor dessa igreja já tinha colocado uma irmã para ficar 24 horas conosco, porque nós não tínhamos experiência. E aí, com essa luta, nós aceitamos Jesus. Em tudo, Deus tem um propósito. E hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus, abençoados. Somos um casal abençoado, meu marido e eu. Meus filhos são maravilhosos. Mas eu atribuo isso só ao amor de Deus. Não, o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus
e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Que bênção! Louvado seja para sempre o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bispo Palarone, bem-vindo ao programa. Uma noite abençoada para você, para todo o povo da Baixada Santista e de todo o Brasil. É com você, diretamente do Estúdio 2. Boa noite, apóstolo Jair. Boa noite você, de Cristo a verdade que liberta. Hoje meu abraço todo especial vai para o pessoal aí da Bahia, pessoal de Salvador, interior do estado da Bahia. Um grande abraço para todos vocês. Todas as noites são dezenas e dezenas de ligações, de pedidos de orações que nós recebemos aí de Salvador e também do interior do estado da Bahia. Um grande abraço a todos os baianos. Mas, bem, nós trazemos uma pequena história nesta noite. Em poucos minutos, Jean vai contar para nós uma fase muito difícil da sua vida. Normalmente, quando nós lidamos com doenças, quando nós lidamos com enfermidades, isto já causa, logo no começo, nos primeiros sintomas, isto já gera em nosso coração uma preocupação. Apesar de existir aquelas pessoas que nem se dão conta da doença, da enfermidade, das dores que sentem. E quando abrem os olhos, já está quase na fase terminal. Porém, a maioria dos seres humanos se preocupam e então começa uma busca. Começa a busca pela cura, começa a busca pelo diagnóstico, inicia-se tratamentos e todos nós, quando iniciamos um tratamento médico, nós iniciamos com esperança, porque nós acreditamos principalmente no que diz a bula daquele remédio. Nós acreditamos que o que está escrito ali, o nosso corpo receberá os efeitos desse remédio e então estaremos sarados, estaremos curados. Acreditamos na palavra do médico que está ministrando esse tratamento até nós. Porém, alguns casos, o que diz a bula, aquele remédio, ele não cumpre nosso corpo. A expectativa da palavra positiva daquele médico não se torna realidade para a vida da pessoa. E aí então começa uma sequência de buscas, não é? Trocas de médicos, trocas de remédios, enfim, agora a pessoa perde o sossego e vê a sua vida até no estado de morte. Infelizmente, as doenças, as enfermidades têm levado muita gente fora do tempo. Por outro lado, também, elas têm feito com que as pessoas não desenvolvam o seu potencial na vida e têm frustrado os sonhos de muita gente. Nós vamos trazer agora a história do Jean. Uma história muito interessante. Jean sofreu um bom tempo.
um bom tempo com uma doença renal. Ele vai contar para nós como que foi tudo isso. E talvez em algum momento a história dele seja parecida com aquilo que você está vivendo no dia de hoje. Vamos lá, vamos com Jean. Jean, o que foi que Jesus fez na sua vida? Nós descobrimos que eu tinha um problema nos meus 2 rins. Numa viagem de família, uma viagem inclusive que a gente sempre sonhou em fazer. E durante a viagem eu comecei a urinar sangue. E na ocasião nós não tínhamos convênio médico, eu estava desempregado já há alguns meses. E não tinha qualquer suporte, mais adequado para conseguir lidar e tratar com um especialista. E o SUS fazia um diagnóstico, mas a gente sempre ficava desconfiado do diagnóstico, do resultado dos exames. Porém, um dia foi lançada uma campanha aqui na igreja, na sede, a campanha Os 300 Valentes de Gideão, num propósito de levantar fundos para a construção da nossa catedral. E foi ministrada uma palavra naquele dia de fé. E aquela palavra queimou muito no meu coração acerca de fazer um voto com Deus. E eu não tive a mínima dúvida, quando a palavra foi lançada e o coração ardeu, prontamente eu peguei o envelope para participar do projeto, fazer o meu voto. Isso era um sábado de ceia. E eu me recordo que eu tinha apenas R$350 na conta na ocasião. E naquele dia o Espírito Santo falou, vai, dá tudo que você tem, coloca no envelope. Eu já não tinha mais parcelas do 10º do fundo de garantia para receber. Então, na verdade, comeremos e morreremos. E aí eu entreguei todo aquele valor, fiquei absolutamente no zero. Mas na segunda-feira eu recebi uma ligação de uma empresa me chamando para uma entrevista. E a diretora da empresa gostou muito do meu perfil, ligou para o RH na minha frente, falou, ainda tem candidatos? A moça falou, sim, tem mais 4. Aí ela falou, então, cancela todos os outros 4, porque eu gostei dele, ele está aprovado para iniciar aqui o trabalho. E um dos benefícios que essa empresa dava era o convênio médico. Então, 15 dias depois, eu já marquei uma consulta com o urologista, porque eu continuava tendo sangramento. E quando eu fui ao urologista, eu lembro que era um dia de sábado, minha esposa trabalhando, a clínica era próximo do trabalho dela, mas eu fui sozinho. E quando eu contei a história para o doutor, ele se assustou, ele ficou com muito medo, e imediatamente me encaminhou para o hospital, para fazer todo o procedimento, processo, e já me encaminhar para o centro cirúrgico. Foi suspeita de câncer e de uma série de outras situações. E quando nós fizemos toda a bateria de exames e já preparar para a cirurgia logo na sequência, pela gravidade da situação, fui diagnosticado com problema nos 2 rins. Os 2 rins apresentam problemas de formação, eles não têm a ruptura correta, e em um dos rins eu tenho um problema chamado estenose de Jupe, que na verdade é o estreitamento do canal que libera a urina do rim para a bexiga. E por causa da retenção de urina no rim, o meu rim dilatou, de tal modo que a qualquer momento ele poderia estourar, isso gerar um problema muito grave. E porém, tendo problema no outro rim, a qualquer momento os 2 rins poderiam parar de funcionar, ir a óbito ou viver de um outro tipo de tratamento mais complicado, de hemodiálise. Mas naquele dia, através do projeto, através da campanha, de um ato de fé, Deus deu o livramento, abriu a porta na hora certa, no momento correto. Passei por 4 cirurgias, porque Deus proveu o convênio médico no momento exato. E hoje eu estou aqui com meus rins curados. Amém, abençoado. Sarado. Glória a Deus. Amém. Muito bem, gente. É isso aí. Jean sofreu, e sofreu muito. Quem já teve cálculo renal, sabe o que significa? Gente, eu já tive isso. Uma dor provocada por um cálculo renal. Parece que você está dando à luz a 10 filhos. Imagina quando os rins da pessoa estão cheios de pedras renais. Ou qualquer outro tipo de enfermidade nos rins. É simplesmente dramático. É muito sofrimento. Mas graças a Deus que o Jean permitiu que a fé florescesse no seu coração. O Jean permitiu que a fé o levasse a uma experiência com o sobrenatural.
nós temos todas as noites apelado ao seu coração, apelado a você, para que a fé possa te levar, num desses domingos, a uma experiência sobrenatural com a gente, aqui no templo da Igreja Casa da Bênção, no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 1081, aos domingos às 9 horas da manhã, e neste domingo não vai ser diferente. Às 9 horas da manhã, nós vamos ter a manhã do sobrenatural. Talvez você está aí com caixas e caixas de remédios nas prateleiras da sua casa, nas dispensas da sua casa, uma micro farmácia dentro de casa. Eu quero que você permita que a fé floresça no seu coração e neste domingo esteja com a gente. Você vai ser marcado por um milagre. Vamos orar juntos, vamos colocar as mãos sobre vocês e você vai ter uma experiência com o poder de Deus ainda não obtida até o dia de hoje. Celso Garcia, 1081, Templo da Igreja Casa da Bênção. Neste domingo, 9 horas da manhã, manhã do sobrenatural. Voltamos agora ao estúdio número 1 de Vitória. Grande abraço, apóstolo. Voltando com o programa Cristo, a Verdade que Liberta, teremos mais uma linda história de fé. Este homem que vai relatar o seu testemunho é muito importante. Ele era conhecido, melhor dizendo, como o paralítico dos parques, das ruas, das praças de São Paulo. Ele locomovia em um carrinho de rolimã. Era considerado um caso irrecuperável. Hoje, curado, transformado, é um homem de Deus. Escute a sua história, porque ela nos edifica. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Me chamo Divaci Ferreira, cheguei na Igreja Casa da Bênção através de uma palavra profética de um grande homem de Deus, enquanto eu me arrastava em um carrinho de rolemã nas ruas de São Paulo, nas estações de trem, me arrastando em cima de um carrinho de rolemã, porque me deu uma doença chamada paralisia infantil. Aquela doença paralisou da minha cintura até os meus pés e eu não podia mais andar, porque a paralisia infantil matou os ossos, nervos, a carne e a pele. Da minha cintura até os meus pés, como eu não sentia nada, eu me arrastei até os 16 anos, em cima de um carrinho de rolemã, me arrastando, pedindo esmola nas ruas de São Paulo. Sempre ali na Estação da Luz, na Praça da Sé, próximo aqui do Brás, me arrastando. E um dia encontrei um homem de Deus, quando ele pregou para mim e falou da palavra de Deus, e falou: vá para uma igreja evangélica, aceita Jesus, que o Senhor vai te curar. Ele vai tocar nas suas pernas e vai fazer um milagre na sua vida. Para a glória de Jesus, fui para a igreja, conheci esta igreja abençoada, Casa da Bênção. Muitos pastores orando, profetizando milagre, confiando na palavra profética dos homens de Deus. Para a glória do Senhor Jesus, marquei uma consulta com o Dr. Jamil, em Osasco, na Avenida dos Autonomistas, e naquele hospital o Dr. Jamil falou: olha, a paralisia infantil matou os ossos, nervo, a carne e a pele. Vou passar uns aparelhos de ferro. Na época era muito caro os aparelhos, ganhei da igreja. A igreja pagou os aparelhos e 2 moletas. Comecei a andar lentamente com aqueles aparelhos, porque eu não sentia nada das minhas pernas. Mas a voz profética continuava: Deus vai te curar. Deus vai fazer um milagre na sua vida. E eu confiei e acreditei. E um dia, visitado pelo poder do Espírito Santo, em um culto, o Senhor usou o pastor falando comigo: hoje é o dia do seu milagre. Creia que Deus vai te curar. Saindo daquele culto,
Cheguei na minha casa, do outro lado da rua tinha um barranco enorme, dirigido pelo Espírito Santo e pela voz do Espírito Santo. Cheguei naquele barranco e o Senhor falou comigo: joga tuas muletas lá nesse barranco. E eu joguei as muletas. Quando eu fui ver, eu estava andando para a glória de Jesus. Recebi um milagre na minha vida. Hoje eu sinto as minhas pernas. Hoje eu dirijo carro, viajo o Brasil inteiro. Não tenho mais dificuldades nenhuma de me locomover, porque o Senhor operou milagre na minha vida. Amo a minha igreja Casa da Bênção, o Ministério Casa da Bênção, uma igreja de milagre. Se você crê, Deus faz milagres, porque eu sou um milagre vivo. Pela medicina, eu não poderia andar. Creia no milagre, acredite no milagre, Deus vai fazer você andar, porque há tanto tempo que você tem recebido esse milagre, e você confiou, e você acreditou, e você vai andar de carro, você vai dirigir seu carro. E eu acreditei na palavra profética, pastor Quirino, ali dentro do carro, ele falou: começa agora a apertar a embreagem. Eu falei: eu não consigo, porque os tendões não mexem, meu pé não mexe, a junta do pé não mexe. E começou a orar com a mão sobre as minhas pernas. Deus faz o milagre, Deus opera o milagre. Imediatamente, quando eu fui ver a junta, os tendões do meu pé, eu consegui apertar a embreagem do carro e dirigir o meu carro. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, minha esposa Regilane, porque foi promessa de Deus também, recebida pelo profeta de Deus. Para a glória de Jesus, eu não podia ter filhos. O profeta orou por mim e falou: você vai ter filhos em nome de Jesus. Oramos, buscamos a Deus e cremos no milagre. Hoje eu tenho 2 filhos, Cauã e Kiara. E esse é o meu milagre. Um homem que se arrastava nas ruas de Osasco, nas estações de trem, Jesus me levantou para a glória de Jesus. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Vamos ficar com a expressão: Senhor, ensina-nos a orar. O Senhor Jesus não apenas ensinou, e ensinou muito, sobre a oração, mas na verdade ele praticou, e praticou com intensidade, uma vida de oração. Alguém poderia questionar: mas Jesus Cristo não era o próprio Deus humanizado? Sim, ele era 100% divino, mas era também 100% humano. E como 100% humano, trazia com ele todas as implicações da humanidade. E ele dependia, tanto como eu e você, de comunhão com o Pai, de intimidade com o Pai, de tempo a sós com o Pai, para receber direção, para receber autoridade, para receber poder, para exercer o seu ministério. Esse texto diz que ele, estando orando, em uma das muitas vezes, um dos discípulos certamente ficou impressionado
Porque quando Jesus orava, a atmosfera mudava. Quando Jesus orava, a glória de Deus vinha. A glória de Deus se manifestava. E aquele discípulo aproximou e lhe fez um pedido. Senhor, ensina-nos a orar. Interessante que ele não pediu, Senhor, ensina-nos a multiplicar pães e peixes. Ele não pediu, Senhor, ensina-nos a curar os doentes, a andar sobre as águas encapeladas do mar. Aquele discípulo pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Há uma definição de oração que ela é incompleta. E eu quero completá-la nesta noite. Muitos definem oração como falar com Deus. Ponto final. É uma definição incompleta. Porque você pode falar com alguém que você não conhece. Você pode falar com uma pessoa e nunca mais vê-la. A melhor definição de oração não é apenas falar com Deus. Coloca uma vírgula aí no Deus. Falar com Deus e ter comunhão com Ele. Ter comunhão fala de relacionamento. Ter comunhão, gente, fala de intimidade, de parceria, de andar juntos, de ter coisas em comum. Estão me entendendo? Aleluias! Eu quero te levar para um outro texto, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, vírgula, ele foi batizado no Rio Jordão, após um grande número de pessoas serem batizadas. E quem o batizou? Foi o seu primo, seu precursor, João Batista. Só Lucas registra que após o batismo, ele entrou em oração, na margem do Jordão. Orando ele, 3 coisas vão acontecer. E estas 3 coisas preciosas acontecem na vida de quem tem intimidade na oração com o Pai. 3 coisas preciosas vamos observar nesse texto. Primeira, orando ele, o céu se abriu. Quando um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, um adolescente, um pastor, uma pastora, uma liderança da igreja, tem vida de oração, os céus se abrem e permanecerão abertos sobre aquela pessoa. O que representa isso, apóstolo? Ter o céu aberto. O céu só se abre, repito, e permanece aberto sobre alguém que cultiva a disciplina, o hábito de orar. Céu aberto fala da manifestação de Deus na vida daquela pessoa, da revelação do Espírito Santo sobre aquela pessoa.
Ele vai ter revelações da palavra. Ele vai ter experiências com Deus. A sua mente, o seu entendimento vai ser esclarecido. A névoa que entenebrecia o entendimento para as coisas de Deus é removida. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, dizendo que as coisas de Deus, para o homem natural, parece loucura. Quando as coisas de Deus estão parecendo loucura para alguém que está na igreja há muito tempo, ou que tem algum cargo de liderança, é porque esta pessoa está longe da intimidade na oração. Coisas de Deus parece loucura para uma mente natural. Mas o homem, a mulher espiritual e que mantém vida de oração, ele tem o céu aberto e Deus vai lhe dar revelações, experiências, e ele vai viver coisas que nunca viveu. Céu aberto sobre aqueles que oram. Segunda coisa que aconteceu na margem do Jordão: o Espírito Santo desceu sobre ele. O Espírito Santo vem e enche até transbordar aqueles e aquelas que têm tempo de qualidade com Deus. Salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas uma vida cheia do Espírito tem um preço. Vou repetir. Salvação, justificação, é pela graça, favor imerecido. Mas uma vida cheia do Espírito Santo tem um preço. Que não é pago com real. Não é pago com dólar. Não é pago com ouro. Não é pago com prata. Mas é pago com preço, gasto de oração. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-213-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países.
Somos a Igreja Casa da Bênção. E onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial. Que bênção, que maravilha! Deus tem uma bênção para você também. Na sequência, meu pedido no altar das orações. Boa noite, apóstolo Jair de Oliveira, boa noite, bispo Palarone e todos os nossos amados e preciosos telespectadores do programa Cristo, a Verdade que Liberta. Chegamos no momento do altar das orações, onde a sua fé será colocada em ação, porque Jesus falou que se nós tivermos fé como um pequeno grão de mostarda, poderemos dizer a este monte, salta daqui, e ele o fará. Olha que bênção! Então coloque a sua fé em ação, porque ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos e cremos. E olha, o nosso WhatsApp não para. Você pode estar enviando o seu pedido de oração para o número 011 97529 4642. E temos aqui pedidos muito especiais. O Francisco Oliveira Santos, de Paraná City. Ele pede oração pelo casamento, pois a sua esposa o abandonou e ele precisa de restauração. Francisco creia que o nosso Deus é Deus de alianças. E se houver e há algum mal que esteja rondando o coração da sua esposa, pelo poder da oração, pela sua fé, será desfeito e o seu casamento será restaurado em nome de Jesus. A Edinalva de São Paulo pede oração pela vida da vizinha, olha que lindo, para ser curada de um câncer, que vai ser submetida a uma cirurgia. Edinalva, nós encontramos nos evangelhos 4 amigos que tiveram um coração lindo e levaram um amigo paralítico. Eles removeram o telhado de uma casa onde Jesus estava e desceram a maca daquele amigo até o encontro de Jesus. Você está fazendo um papel lindo, intercedendo pela sua amiga, porque a amiga de verdade leva a outra para mais perto de Jesus, não é? Então creia, Edinalva, que a sua fé vai mover o milagre da sua amiga. A Terezinha de Minas Gerais pede oração pela vida dela. Precisa ser liberta do vício do cigarro e pede oração pela família. Terezinha, creia que o Senhor Jesus quebra cadeias de vícios na sua vida e na vida de você, telespectador, que também está no vício do cigarro ou de alguma droga. O Senhor é a verdade que liberta. A Flaviana de Minas Gerais pede oração pela vida, sofre com depressão e precisa de cura e libertação. Flaviana, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Em Isaías 9, nós podemos ler que Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E essa paz vai invadir o seu coração no momento do altar das orações. O Rubens de São Paulo pede oração pela filha. Ela tem a doença de lúpus, mas crê na cura de Deus na vida dela. Glória a Deus, Rubens. Olha, creia que a sua filha, assim como Talita levantou, ela vai se levantar. E essa doença, lúpus, será paralisada na vida da sua filha. Pais de joelhos, filhos de pé. Então vamos neste momento colocar a nossa fé em ação, porque chegou o momento com o nosso apóstolo Jair de Oliveira, do altar das orações. Quem vai orar no programa de hoje é o bispo Palarone, diretamente de Santos. Com você, meu bispo, milhares de pessoas oram conosco neste momento. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma.
tudo isso irá passar. Pai eterno dos céus, está escrito, Jesus, o que ligar na terra é ligado no céu. E o que desligar aqui na terra também será desligado pelo céu. Meu Senhor, quando agora nós nos irmanamos com esta multidão de pessoas, gente espalhada pelo Brasil todo, nós agora nos unimos em fé nesta noite. Nos unimos em fé, meu Senhor. Nos unimos em fé agora para desconectar, para desligar toda a força maligna, toda a opressão, toda a tristeza, para desligar agora da alma desta pessoa esta amargura, esta insônia, este pesadelo, essa preocupação, o medo que está aterrorizando essa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus, nós ligamos na fé para desligar agora essas ações malignas. E repreendemos nessa noite, nos 4 cantos desta nação, nós repreendemos agora o espírito de doença, o espírito de enfermidade que está no corpo dessa pessoa. E nós ordenamos agora, você está me ouvindo, caroço? Você tem vida. Câncer, você está me ouvindo, você tem vida, por isso você está crescendo esse corpo. Por isso eu te ordeno agora, solte o corpo dessa pessoa. Eu estou falando com você, espírito. Com você, espírito de enfermidade. Está aí em forma de um tumor, de uma inflamação, de uma dor. Você que está aí prendendo as articulações desta pessoa, causando essas dores horríveis. É com você que eu estou falando. Solta o corpo dela agora. Solta o corpo dela agora. Eu estou ordenando. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, poder de Deus seja liberado. Poder de Deus agora seja liberado nesta noite. E repreenda esse espírito de morte que tem tomado a mente dessa pessoa. Esse espírito de morte. Hora ou outra, essa sugestão que vem à mente dessa pessoa para tirar a vida dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós oramos agora para que portas sejam abertas a partir desta noite. Portas de emprego, portas de bons negócios. Ah, meu Senhor Deus dos céus, alguém que está faltando agora um recurso financeiro para ser completado, para saldar uma conta. Ah, Senhor Jesus, o Senhor pode mover os céus agora em favor da vida desta pessoa. Porque nós ligamos a nossa fé para um milagre, para uma experiência sobrenatural. Meu Senhor, que agora seja a bênção sobre todas as pessoas que mandaram suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Sejam alcançadas poderosamente pela sua maravilhosa graça nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus. A graça de Deus, ela está com você. Ponto final no programa, um grande abraço. Deus os abençoe. Uma noite muito feliz e até amanhã, se Deus quiser, por esta mesma emissora. Até lá! Uma igreja viva, que nasceu com a missão de trazer respostas aos corações aflitos e apresentar o caminho da salvação aos perdidos. Fundada pelo apóstolo Doriel de Oliveira e missionária Ruth, há 58 anos, na Praça Vaz de Melo, em Belo Horizonte, e em seguida estabelecendo sua sede mundial na capital federal, hoje a Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus
encontra-se espalhada em todo o território nacional e em diversos países. Somos a Igreja Casa da Bênção. E onde quer que uma porta deste ministério se abrir, grande ou pequena, ali estará alguém disposto a te abraçar e transmitir ao seu coração o maior dos amores, o amor do Pai Celestial. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.